chegando agora, meu nome é Augusta, eu faço jornalismo e relações internacionais aqui nos Estados Unidos e eu faço vídeos justamente sobre isso, minha experiência. Mas uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais, principalmente no Instagram, é: e se eu já tenho mais de 18 anos, já faz um tempinho que eu me formei no ensino médio, como que eu faço? Eu consigo estudar nos Estados Unidos? Como eu não conseguia responder essa pergunta, eu trouxe uma convidada muito especial. Essa é a Marcela, ela fez Community College em São Francisco e agora está em Smith. E conta um pouco pra gente da tua jornada. Como tu te apresenta e me conta um pouco como tu decidiu vir para os Estados Unidos, fazer o Community College. Todas as dúvidas que vocês têm, ela vai responder hoje. Então, oi gente, tô meio com vergonha, mas a gente vai se acostumando com a câmera. Eu levei 2 anos pra perder a vergonha. Então, meu nome é Marcela, eu sou de Belém do Pará, cresci lá, morei lá até 18 anos, até depois do ensino médio. E depois do ensino médio eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu sempre fui muito meio artista, assim, eu queria fazer dança, teatro, essas coisas assim. Aí terminei o ensino médio e fui pro Rio de Janeiro. Morei lá por 1 ano e meio, mais ou menos. Eu terminei o ensino médio, na verdade, com 17 anos, então eu passei 1 ano ainda em Belém, tipo, dançando, fazendo coisas e tal. E aí depois eu mudei pro Rio e eu fiz teatro e essas coisas e eu não sabia o que eu queria de fato. E eu me mudei pra São Francisco em 2014. Me mudei porque eu tava num momento assim que, tipo, eu vim pra Nova York naquele verão de 2014 pra fazer intercâmbio, teoricamente. Passei 2 meses e eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de sair do Brasil, assim, porque eu sempre quis sair de Belém, fui pro Rio, mas eu acho que eu não me encontrei, assim, ainda. Então, eu meio que decidi que eu ia vender tudo que eu tinha no meu apartamento, tipo, vendi tudo. Peguei o que eu tinha de dinheiro guardado, comprei minha passagem sem ninguém saber. E fui pra São Francisco. Teoricamente eu falei que eu ia fazer outro intercâmbio, que eu ia passar tipo 3 meses em São Francisco e ia voltar. Mas eu nunca voltei. Nunca voltei pro Brasil desde então. E como tu ficou sabendo da possibilidade de estudar nos Estados Unidos? Então, no meu intercâmbio, né, que eu fiz antes, que foi no verão de 2014, foi porque eu falei, cara, eu quero ir pros Estados Unidos, eu quero, tipo, ver peça, eu quero fazer, tipo assim, ver quais são as produções, e eu fui assistir, tipo, shows na Broadway, todas essas coisas. E porque eu sabia que dava pra fazer, tipo, escola de inglês por um mês ou 2 meses. Foi isso que eu fiz, na verdade. Quando eu fui pra São Francisco, eu fui de novo pra mesma escola que eu fiz em Nova York. E eu fiz 2 meses da escola. E aí, no tempo que eu tava na escola, eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou voltar pro Brasil, tipo, não adianta, eu não vou voltar, assim. E aí eu comecei, tipo, eu acho que na escola de inglês alguém comentou que existiam essas escolas que eu poderia transferir. Foi assim que eu meio que descobri, comecei a pesquisar e tudo mais e eu decidi aplicar e falei, mãe, não tô voltando. E onde foi que tu estudou e qual curso tu escolheu? Então, eu estudei no City College de San Francisco, que é um community college Bem famoso. Isso, em São Francisco. Fiz 2 anos de community college. Sim, no início eu tava meio que fazendo exatamente o que eu faço agora, que é tipo psicologia e estudo das mulheres e do gênero. E eu fui fazendo as aulas, assim, tipo, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia poder transferir de fato, eu não sabia se ia dar certo, tipo, se eu ia ter notas boas, tipo. Quando eu tava no ensino médio, eu não tinha notas boas, tipo, nem um pouco, assim. Tipo, eu não tava nem aí pra escola, eu queria dançar, queria ir pro teatro, queria, tipo, eram as coisas que eu gostava, então pra mim não fazia sentido estudar. Então, quando eu cheguei no Community College, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, na verdade. Então, assim, foi o maior risco que eu acho que eu fiz, assim, na minha vida, mas que valeu muito a pena, porque eu comecei a estudar coisas que eu gostava de fato, não era aquela coisa, eu tenho que fazer matemática, física, não sei o quê. Tipo, eu comecei a fazer coisas que eu gostava, que era psicologia e introdução ao estudo das mulheres, essas coisas. E aí eu comecei a me dar muito bem, e, tipo, só pegar notas muito boas e, tipo, as minhas professoras falam, não, você escreve muito bem, você é muito talentosa e você é isso. E eu comecei a perceber que eu tinha uma voz dentro de um espaço acadêmico que antes eu não sabia que eu tinha. Então eu descobri que eu era de fato uma boa aluna. E quando a gente faz o que a gente gosta, né? Isso, exato. E aí foi. Aí eu acabei me formando no Community College com um Associate's Degree, que é como se fosse... não é um bacharelado. Tá. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Às vezes nos grupos de Facebook, na internet, quando as pessoas perguntam o que é de fato um community college, tem muita gente que explica falando que é como se fosse uma escola técnica. Que é como fazer um técnico, um tecnólogo, assim. Tu diria que é assim, que é um pouco diferente? É parte verdade falar dessa forma, porque, tipo,
existe uma parte de community college que é bem focado em tipo, te treinar pra fazer algum tipo de profissão. Existem cursos que são mais técnicos, mas também existe a parte que é tipo liberal arts, que é que nem qualquer outra universidade. Você pode fazer um associate's degree em tipo psicologia, sociologia, biologia, qualquer coisa, e depois transferir. O meu associate degree acabou sendo em Social and Behavioral Sciences. E eu também peguei um certificado como Sexual Health Educator, porque eu acabei trabalhando muito aprendendo a como você ser uma educadora sexual. E eu trabalhei num programa que eu ia pra sala de aula, fazer apresentações sobre como ter relacionamentos saudáveis. Então foram esses dois, tipo, degrees que eu acabei me formando. Sim. E qual é a diferença do bacharel pra esse associate? Significa que tu pode usar um dos créditos depois de tu transferir para uma universidade? Isso. Uma diferença grande nos Estados Unidos e no Brasil é que no Brasil, se você fizer 2 anos de uma faculdade e decidir que você quer fazer outro curso ou outra faculdade, existem oportunidades de transferência, mas não é tão comum quanto nos Estados Unidos. O seu transcript, tipo, você tem aquilo, você fez aquelas aulas e você pode transferir daqui a 10 anos, daqui a 5 anos pra outra faculdade, pra outro estado, tipo, não importa. Então, você pode usar os créditos pra transferir pra uma faculdade de 4 anos pra você terminar seu bacharelado. Ou você pode parar ali com aquele degree, né, que te dá, assim, uma entrada no mercado de trabalho muito melhor do que se você não tem. É um meio termo, não é só você ter um diploma do ensino médio e ter um diploma da faculdade. É tipo um meio termo, assim. Mas a pergunta que não quer calar, Community College é realmente da comunidade? É de graça? Dá bolsa? Tem que pagar? Como que funciona? Tem que pagar. É da comunidade, de certa forma. A maioria das pessoas que estudam lá são da comunidade, mas você tem que pagar. No meu Community College era mais ou menos $4.000 por semestre. Inicialmente não existe oportunidade de bolsa. Você não tem como, da mesma forma que quando a gente aplica para a faculdade normal, tipo de 4 anos, você tem a opção de aplicar para Financial Aid. No Community College você não tem como, não existe essa possibilidade. Mas isso era no teu ou é no geral? Eu acho que é no geral. Tipo, com certeza é no meu, mas eu acho que não funciona dessa forma. Em vários community colleges nos Estados Unidos existem iniciativas de fazer com que eles sejam de graça para residentes. Então, em São Francisco é o caso já. Então, se você for residente da cidade e do estado também, você pode fazer as aulas de graça. Que não é o nosso caso. Que não é, eu não sou residente do estado e nada disso. Se você não for residente, você tem que pagar. E o que eu fiz depois que você já é aluna, você pode aplicar para bolsas que a faculdade oferece, mas que são tipo pequenos, tipo $1.000, tipo $500, $200. Tem várias outras bolsas que eu com certeza apliquei os 2 anos que eu tava lá. E você pode trabalhar na faculdade. Eu também trabalhei o máximo de horas que eu podia. E você tem que se virar, tipo, esse tipo de coisa. Não tem como você ter a bolsa toda bonitinha que nem eu tenho agora. Sim. Que eu tô em Smith e, tipo, eles pagam tudo, sabe? Okay. Não era a minha realidade. Então é isso que a gente quer ouvir, essa parte que a gente gosta, a questão de pagar tudo. E aí tu foi lá, tu fez os 2 anos no Community College, pensou, quero ir para uma faculdade, quero ganhar um bacharel. Como que funcionou esse processo de transferência? Como que tu escolheu o Smith? Como que foi procurar por bolsa? Porque outra coisa que é muito difícil são encontrar universidades que ofereçam bolsas para alunos de transferência. Como que foi toda essa questão? Quando você tá no Community College, normalmente essas escolas têm tipo parcerias com escolas locais. Então a maioria das pessoas vão para SF State se tiver as notas mais ou menos, e se você tiver notas muito boas, você é mais, tipo, os counselors vão falar, não, você pode aplicar pra Berkeley. Então, no meu caso, tipo, os meus counselors não sabiam lidar com a minha situação, na verdade, porque normalmente os alunos, tipo, americanos no Community College não vão aplicar para universidades privadas. É muito raro, assim, pelo menos na minha experiência. Eu cheguei pros meus counselors e falei, cara, eu vou aplicar para universidade privada. Eu sabia que, eu já tinha pesquisado bastante, e eu sabia que faculdades públicas nos Estados Unidos, que você tem que pagar, mas ainda assim são públicas, eles têm menos dinheiro para oferecer, principalmente para pessoas que não são cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos. Então eu sabia que eu não podia ir para faculdade pública e eu falei, cara, então eu vou ter que ir para uma universidade privada, porque eles têm muito mais dinheiro a oferecer, que é meio que tipo independente de cidadania. E essas faculdades são faculdades muito difíceis de entrar. Então, assim, eu tive os meus 2 anos, tipo assim, eu ralei muito. Tipo,
Não foi, não é que, eu sou inteligente, deu certo. Tipo, não, foram 2 anos de, tipo, eu sabia exatamente as aulas que faziam sentido pra mim. E também nas extracurriculares e tudo mais. E tudo que eu tava fazendo, eu tava tentando, tipo, focar em transferir. E eu tinha notas muito boas também. Então, assim, Community College meio que te dá essa oportunidade. Eu acho que é o ponto desse vídeo. Community College não é mais fácil do que uma universidade normal. Você entra, você vai pra aula, você tem professor, é a mesma coisa que qualquer faculdade, só que é mais barato para as pessoas e mais acessível. Só que as aulas são normais, que nem qualquer outro lugar. Então, assim, no início foi difícil pra mim, assim, tipo, a minha aula de introdução à psicologia foi difícil pra caraca. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo ali, assim, tipo, meio perdida. Mas, então, se você tiver notas muito boas e tiver, tipo assim, saber escrever bem e poder fazer uma aplicação boa para uma universidade grande, eles não vão te recusar só porque você veio de um community college. Sim. Então foi esse meu caso. Eu meio que fui bem ambiciosa. Eu falei, cara, eu vou ter que aplicar para universidades que têm dinheiro para me dar bolsa. Sim. Então, e eu queria ir para um Women's College. Women's Colleges são faculdades só para mulheres. E aí deu certo. Sim. Parabéns. Obrigada. Mas se fosse pra fazer uma timeline, então, a pessoa tá vendo esse vídeo e pensou, ok, perdi a oportunidade de me candidatar quando eu tava no ensino médio, mas quero recomeçar, vejo o Community College como uma opção. O que a pessoa precisa fazer? Tem uma application, mas não é tipo não é tão sério. Você não tem que escrever, tipo, redações, falar sobre o meu Community College. A gente pode deixar o link. Com certeza. Gente, eu falei, a gente pode deixar o link aqui embaixo. Enfim, na minha escola, você faz uma aplicação. Se inglês não for sua primeira língua, você precisa fazer TOEFL pra, tipo, provar que você pode fazer aulas acadêmicas em inglês, mas também a pontuação que eles exigem não é tão alta. Eu acho que na época era tipo 75 ou 70, que eu acho que é muito mais baixo do que as faculdades. Então você tem que fazer esse teste. Mas eu acho que é basicamente isso, assim, tipo... E aí a candidatura é específica pra cada universidade? Pra cada community college, no caso? Isso, não existe, tipo, Common App. Tem que ir no site do community college que você tá procurando e descobrir naquele site. Todas as respostas estão no site. E se não tiver, você pode sempre ligar ou mandar um e-mail que eles vão te responder. Mas é basicamente isso, você tem que provar que você fala inglês e que você pode fazer aula de inglês acadêmico, né? E é isso, assim, aí o que acontece é, eles te colocam, você tem que fazer depois que você entrar na escola, você tem que fazer um teste de matemática e de inglês pra ver qual é o seu nível. Porque todo mundo em community college tem que fazer inglês e matemática. Se você quiser fazer, tipo, general education, tipo, requirements, pra poder transferir pra universidade pública. Então, você faz o teste, basicamente um teste de nivelamento. E aí você começa as suas aulas e é normal, tipo, você tem um counselor que meio que te guia, né, durante esses 2 anos e pergunta o que você quer fazer, você quer transferir, quais são os seus objetivos e te ajuda a procurar quais aulas você vai fazer e tudo mais. E depois você se forma depois de 2 anos e tem uma formatura também e eu acabei sendo o student speaker da minha commencement inteiro. Foi muito surreal. Mas você falou, tipo, a timeline, né? Eu acho que se você quiser começar em setembro, você teria que aplicar, tipo, em maio. E aí, no seu 2º ano, você tem que começar a aplicar para as faculdades. Application para transfer é pelo Common App também? Isso, Todas as minhas aplicações foram pelo Common App para transferir. E aí, é basicamente a mesma coisa, só que a maior redação, que é diferente para os alunos tradicionais, a pergunta é, por que você quer transferir, basicamente? O que parece uma pergunta meio boba, se você está vindo desse caminho, né? Porque, tipo, claro que eu quero transferir, mas você tem que, de fato, responder a pergunta de uma forma que faz sentido. Mas aí as outras redações são normais, dependendo da faculdade que você tiver aplicando. Então tá, então pra gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, qual é a dica que tu dá pra pessoa que talvez estava assim, meio que desacreditada, pensando, já perdi minha oportunidade, o que eu faço? Cara, eu acho que community college é incrível se você quiser recomeçar. Que nem eu falei antes, tipo, eu não tive a oportunidade de ter um ensino médio incrível, com notas boas, com, tipo, um currículo pra mostrar. Eu não tava interessada na minha vida acadêmica. Então, eu acho que é uma oportunidade de recomeço. Existe sempre a chance. Eu acho que quando as pessoas falam não tem como, você perdeu a sua chance, eu não acredito nisso. Tipo, eu acho que sempre existe chance de você recomeçar, independente da sua idade, independente de onde você vem. Você precisa fazer muita pesquisa, tipo, falar com pessoas, tipo,
colocar perguntas nesse vídeo, se você tiver perguntas. E tipo, e meter a cara, assim. Claro que quando eu tinha 19 anos é muito mais fácil você fazer uma coisa que é muito arriscada com 19 anos do que quando você é mais velho e você tem família e todas essas coisas. Mas ainda assim, cara, eu acho que se é isso que você quer e você tem certeza, tipo, vai com tudo e vai com fé. Mas eu tô disponível pra responder perguntas se as pessoas quiserem. Se vocês acharem que eu tenho que criar um canal no YouTube, se inscrevam, vai ser a primeira collab. A gente encerra o vídeo. Obrigada pelo convite. Não, eu queria te agradecer muito por ter tirado um tempinho no final de semana, no verão, em Nova York, pra me receber num parque completamente aleatório pra conversar sobre community college, que realmente é uma pergunta que eu recebo muito e eu nunca sei como responder, porque eu nunca cheguei nem perto de um, eu não sei nem onde que ficam os community colleges em Chicago. Mas então eu queria te agradecer muito, porque eu sei que é uma coisa que as pessoas se interessam, eu sei que seria uma oportunidade incrível pra muita gente. Então muito obrigada. Obrigada. E vai ser sempre bem-vinda aqui no canal. Tchau, gente. Obrigada.